Boa noite, minhas queridas e meus queridos. Oi, Juju. Oi, Vilma. Não sei se a Juju vai ficar até o final. Gente, corações. Corações para chamar mais gente, mais corações. Boa noite, Igor. Tudo bem? Oi, Juju. Qual a pauta de hoje? Hoje eu vou falar, Igor, sobre um tema que para muitas pessoas talvez seja novidade, talvez nem consiga assim lembrar. Tem a ver com um comportamento quando a pessoa que tem o TDAH, ela geralmente se isola emocionalmente das outras pessoas. Ela se afasta emocionalmente. Faz sentido para você? Apesar de eu sempre falar, gente, o meu público-alvo é mulher, a maioria aqui não sei se sabe, a maioria dos meus seguidores é mulher, eu tenho poucos homens que me seguem, a maioria, isso a Juju pode até falar. Então, sempre quando eu falo no texto, eu uso o gênero feminino, mas isso não quer dizer que as coisas que eu esteja falando também tem a ver com a disforia de sensibilidade à rejeição, mas é mais uma estratégia, Igor, em que a pessoa, ela realmente ela se isola, ela se afasta. Que bom que você sofre disso, identifica, então nós vamos conversar exatamente disso. Marcos, eu sempre lembro de vocês. É porque assim, a questão do marketing, a Juliana pode até explicar isso, que ela está na faculdade, falar exatamente disso. A questão do marketing, eu tenho que dirigir a minha comunicação ao meu público-alvo, que são as mulheres. Mas isso não quer dizer que vocês não estejam no meu coração. Vocês homens com TDAH, eu quero ajudar todos vocês. Então, daí a importância de vocês se engajarem, de vocês comentarem, porque eu vou juntando tudo. E talvez lance até um grupo somente para homens, porque são situações diferentes, né? Vocês, homens com TDAH, com relação a relacionamentos, as suas atividades. Então, são coisas que muitas vezes são distintas. Você acha minhas dicas úteis? Obrigada, muito obrigada, Igor. Fico muito feliz que eu possa te ajudar. Olá, Will, você entrou, espero que você fique até o final. Eu que agradeço, Igor, agradeço pelo seu depoimento, de você agradecer pelo meu trabalho, fico muito feliz e espero poder continuar te ajudando e você me seguindo. E pode colocar as suas dúvidas, até temas, gente, temas que vocês gostariam de ouvir nas lives, vocês podem me mandar via direct para eu saber. Porque muitas vezes são tantos assuntos, mas às vezes um salta mais que vocês tenham preferência, então podem me falar. Então, são 9:02. Vamos começar, porque o assunto é extenso, é um assunto profundo. Eu quero que vocês se munam dos seus caderninhos, para que vocês possam fazer as suas anotações, os insights que vocês têm, o aprendizado que vocês têm, às vezes coisas que vocês querem relembrar, né? A questão da memória é importante anotar, porque às vezes é uma frase que é impactante para vocês, que é marcante para vocês, e eu falei e vocês se esquecem. Então, a importância de vocês anotarem é exatamente essa. Vocês podem rever as suas anotações. Então, procurem reservar já um caderno para as lives. E vocês fazem suas anotações da maneira que vocês compreendam melhor, da maneira que vocês processam melhor as informações que eu passo para vocês, para que vocês possam revisitar esse caderno e rever as suas anotações. O Marcos, também acho. Salvo muito das suas dicas no meu Instagram. Coração para você. Então, gente, vamos dar início. Boa noite, meus queridos e minhas queridas TDAHzinhos e TDAHzinhas. Fico muito feliz com a presença de vocês, fico muito feliz quando eu vejo que vocês colocam a notificação para que vocês lembrem das lives sobre TDAH às terças-feiras. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma noite, a mais uma conversa, onde eu prezo sempre para que vocês se eduquem com relação ao TDAH, que vocês tenham bastante informações sobre os vários aspectos
que envolvem uma mente com TDAH. Porque vocês não são só as questões das funções executivas. Lembrando que existem outras situações que são altamente desafiadoras para vocês, em termos de se relacionar com as pessoas, em termos de convivência mesmo com os outros no trabalho. Tudo isso é muito importante para vocês aprenderem a gerenciar essas questões, que tem a ver, claro, com as emoções, com os sentimentos. Então, a live de hoje fala exatamente disso. A tendência que vocês com TDAH têm de se isolarem emocionalmente, de se fecharem emocionalmente perante as outras pessoas. Então, pode ser que sim, pode ser que não, você se identificar com as histórias e os exemplos que eu vou colocar aqui. Mas se o tema da live chamou a sua atenção por mera curiosidade, ou porque você tem essa atitude de se isolar emocionalmente, fique até o final para você saber como gerenciar isso, tá bom? Não pode fugir, não. Espero que a internet de vocês não caia, espero que nada aconteça, porque a gente continue realmente até o final. Então aqui, eu quero ressaltar também, gente, que eu não quero somente abordar os aspectos negativos de uma pessoa com TDAH, mas sim dilatar a sua visão do quanto é importante ter consciência de que tudo na sua vida pode ser mudado. Vocês enfrentam desafios? Sim. Vocês têm dificuldades em várias questões da sua vida? Sim. Seja no aspecto de organização, de planejamento, de gerenciar a sua impulsividade, controlar, as suas emoções, os seus impulsos. Tudo isso eu sei que são grandes desafios para vocês. Mas tudo pode ser mudado a partir do momento que você se conscientizar da existência dessas questões e ir atrás das soluções. É não focar nos problemas. Problemas, meus queridos e minhas queridas, todos nós temos desafios. Vocês acham que é só vocês com TDAH que têm desafios? Você acha que eu não tenho TDAH, mas vocês acham que eu não tenho desafios a enfrentar? Claro que tenho. Nós todos somos seres humanos. A questão de ter TDAH é apenas uma questão de um cérebro que pensa diferente, que processa as coisas diferentes. E o que acontece? Vocês acabam tendo dificuldades maiores do que as pessoas que não têm o TDAH. A internet está travando muito. Eu espero que não seja minha, Marcos. Espero que não seja minha conexão, porque a minha aqui está normal. Eu estou usando... Porque eu estou usando o meu 3G, o meu 4G. Poxa, que pena. Fico muito chateado dessa internet estar assim. Mas então, é lembrar que vocês podem tudo a partir do momento que vocês realmente fazerem essa autoavaliação, elevarem a conscientização de vocês acerca daquilo que incomoda vocês e vocês buscarem as soluções. Então, as histórias aqui, elas são reais e somente eu vou mudar o nome para a pessoa não ser identificada. Então, eu vou começar com a história. Então, prestem bem atenção se essa história faz sentido para vocês, se em algum aspecto dessa história, em algum momento, vocês conseguem ver a vida de vocês, o comportamento de vocês. Lógico que tudo vai variar em grau, em intensidade, nas situações em si. Aqui é apenas um exemplo, que eu estou colocando uma história para que vocês se identifiquem e realmente façam a conexão, tá bom? Então, a Laura, ela está com o seu marido na sala. E ele está falando, ele continua falando, que para ela é uma eternidade. Sabe aqueles momentos em que vocês estão, digamos, ligeiramente distantes da pessoa, né? Vocês começam a se distrair, né? Vocês começam a ficar um pouco aéreos quando estão conversando com alguém, vocês não estão ouvindo nada. Então, a Laura está conversando com o marido, está na sala e ele está falando. E para ela é uma eternidade. Mas ela não está ouvindo mais nada. E quase que lentamente, ela vai se afastando dele. Ele diz ou fez algo inocentemente ao seu lado, completamente inocente. Comentou sobre a necessidade de lavar a roupa, disse que estava cansado demais para fazer sexo com ela, provocou ela gentilmente dizendo que tinha alguma queda por alguma atriz de TV,
e a Laura se fechou por completo. Por algum motivo, ela se fechou por completo. A Laura é uma mulher com TDAH. Gente, é mulher, mas também pode ser um homem. Então, os homens, por favor, se coloquem nessa posição também. Oi, Luciana. A Laura tem TDAH e por trás disso vem uma dose de sensibilidade à rejeição. Ou, como disse o Igor lá, é a disforia sensível à rejeição. Isso faz com que a Laura acabe interpretando muito mal as coisas, como se todo mundo já tivesse julgado que ela é um ser humano horroroso. Ela própria já faz, na realidade, esse julgamento. O Igor coloca aqui, eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Sim, e você acaba se isolando das pessoas, não é, Igor? Porque você não confia nelas, não é verdade? Então, o misto, e quando sou traído, é muito difícil superar. Para todo mundo, Igor, é muito difícil, mas são questões realmente que a gente precisa trabalhar, não só os sentimentos, mas principalmente a nossa mente. Não só os sentimentos, porque quando a gente se dá valor, daí a questão, daí a importância de desenvolver realmente a autoestima, o que é muito importante. Então, ela está nessa situação e o misto de culpa e raiva, vergonha e miséria, ele pode ser totalmente avassalador. Então ela se afasta, ela se encolhe, ela se enrola e se distancia emocionalmente. Ela sabe que não é um mecanismo de enfrentamento saudável, mas muitas das vezes é o único que ela tem em mãos e é o que ela sabe fazer. Ela usa o se afastar emocionalmente, o se isolar, o se distanciar da pessoa, é o mecanismo que ela usa para não enfrentar as emoções dela. Me digam, vocês adotam esse comportamento com frequência? Vocês já tinham percebido isso em vocês, que vocês podem se isolar, vocês se veem às vezes nessa situação? Vamos ver quem vai responder sim ou não. Vou esperar as pessoas responderem, eu vou falando. A Luciana diz que sim. Ok. Me vejo sim. Juju diz que também se retrai. Marcelo diz um pouco. Ok. É o que eu falei, gente. Essas situações, a Lana disse que me descreveu muito bem. Lógico que tudo isso vai variar em grau e intensidade, e dependendo das situações. Muitas vezes são determinadas situações que são verdadeiros gatilhos para que você se isole e se afaste emocionalmente. Às vezes não é tudo, são determinadas situações. Então isso vai variar muito, lógico, de pessoa para pessoa. O Igor diz que já fez muito disso. Ok. Obrigada pelas respostas. Então é bom porque vocês vão realmente ficar até o final, entendi. Mas percebi que não funciona tão bem. Exatamente, não é uma coisa... Ótimo, Igor, você tenta agir diferente. Show, é exatamente isso. Essa autopercepção é muito importante e agir de outra maneira, buscar agir de outra maneira. Então, assim, como é que esse retraimento emocional, esse isolamento emocional acontece na vida? Então, lógico, lembra, gente, eu estou falando sobre as mulheres, mas os homens também se incluem nessas situações. O retraimento emocional é um comportamento aprendido. Geralmente, as meninas com TDAH aprendem a se retraírem emocionalmente desde jovens. E para as mulheres, o TDAH e esse retraimento emocional geralmente andam de mãos dadas. Porque eu vou fazer uma ressalva aqui, porque na década de 80, o TDAH, ele, quando começou realmente a ser estudado, pesquisado, ele era muito mais visível, era muito mais patente, né, muito mais notório de se ver nos meninos hiperativos. Então era muito mais fácil de uma professora, porque geralmente aparece na idade escolar, da professora identificar o déficit de atenção, porque
Muitas pessoas acreditam déficit de atenção e hiperatividade e que obrigatoriamente a pessoa vai ter a hiperatividade. Não. Nas meninas, o TDAH ele se apresenta de uma forma silenciosa. A menina é muito mais retraída, ela é muito mais sonhadora, é aquela menina que fica na janela vendo as nuvens. A minha filha era assim. Ela fala muito. E ela não tem, geralmente, é muito difícil ela ter, quando criança, a hiperatividade. É muito mais visto nos meninos. Então, esse comportamento de sonhadora, né, de ver as nuvens passar, de estar sempre aéreo, de ficar conversando na sala de aula, é muito mais comum nas meninas. E daí a dificuldade do TDAH, do diagnóstico do TDAH nas meninas. Geralmente ela acaba desenvolvendo outras comorbidades, como a ansiedade, a depressão, e vem o perfeccionismo, vem tudo junto, e ela acaba buscando um profissional para ajudá-la, para aliviá-la nesses aspectos, não propriamente no TDAH. Então, geralmente, né, como eu falei, é muito mais... As meninas se retraem emocionalmente desde ficava nas nuvens, a Tamara era assim, desde jovens. E esse retraimento emocional vai acompanhar a mulher na fase adulta e os homens também. Então, muitas vezes, as meninas demoram a entender os comportamentos sociais que outras meninas aprendem com facilidade, né? Aquelas meninas que não têm o déficit de atenção, elas não vão ter determinadas questões. Por quê? Porque a pessoa que tem o déficit de atenção, ela sabe que ela age diferente. Ela sabe que ela tem uma maneira de ser, de processar as coisas, de entender as coisas de uma forma diferente. E lógico que uma criança acaba se comparando com outro e ela acaba adotando um comportamento que culmina nesse isolamento social, nesse isolamento emocional. As meninas, elas são mais sonhadoras e aéreas e raramente elas ficam focadas firmemente no aqui e agora. Elas não ficam aqui no momento presente. E provavelmente porque o aqui e agora significa o que para elas? Os papéis esquecidos, os prazos que são perdidos, as coisas que são esquecidas e as pessoas exigindo por que elas não fazem o melhor delas. Por que elas não se esforçam? Por que elas não conseguem fazer tal coisa que é tão simples de fazer? A pessoa que não tem o déficit de atenção e não compreender o que é o déficit de atenção, ela vai entrar nesses questionamentos com a pessoa. E lógico, não vai adiantar nada, porque ela não entende que é um processo mental diferente. Então, a própria desorganização da pessoa, né, as próprias dificuldades que ela enfrenta já nessa fase, desde jovem, pode fazer com que ela se sinta uma pária social, ela se sente um ET, literalmente. Ela não se enquadra no normal que a sociedade espera da mulher, das funções que ela deveria exercer com excelência, né? Então, assim, uma mulher não ser organizada, uma mulher não conseguir dar conta da casa, do marido, do filho, do cachorro, e mais trocentas coisas, e mais o trabalho, e mais as relações, tudo para ela é uma sobrecarga muito grande. E a pessoa que não tem e que não compreende isso, ela vai julgar, ela vai rotular e ela acaba com essa pessoa. Então, à medida que ela vai crescendo nesse ambiente estudantil e que outras pessoas, os outros estudantes, também procuram se distanciar dessa menina, dessa garota que não funciona muito bem, né? Ela é estranha, ela é um ser estranho para a maioria das pessoas. E frequentemente ela fala impulsivamente em momentos inapropriados, ela acaba realmente adotando comportamentos em que ela vai sofrer o quê? O que uma pessoa sofre quando ela é diferente dentro de uma sala de aula? É uma palavra em inglês, todo mundo sabe, é o bullying. Quantas pessoas não são zombadas, sofrem ironias exatamente porque ela é diferente, porque ela tem um comportamento diferente, porque ela tem uma visão diferente das coisas, porque ela fala muito, porque ela fala uma coisa que não tem nada a ver, que não tem nexo, que não tem nada, mas é o processo mental dela. Não é verdade, gente? Então, tudo isso, essa menina, ela vai crescendo dessa maneira.
Sou desorganizada, Marcele, e meu marido super desorganizado. Mas ele não reclama muito, só às vezes. Eu que me incomodo um pouco, mas não consigo mudar. Marcele, me acompanha. Eu não sei se você tem TDAH. Gente, eu tenho um grupo para mulheres com TDAH. Depois falem comigo quem quiser. O Marcos, eu não consigo ser organizado de jeito nenhum. Marcos, organizações tradicionais, convencionais para pessoas com TDAH não funcionam. Não funcionam. É por isso que você não consegue. Porque tem que ser uma maneira adaptável à sua maneira de ser. E a gente ainda vai conversar muito. Eu tenho vídeos falando sobre isso, mas eu não posso falar tudo de uma tacada só. Mas coloquem as suas questões no direct para eu responder para vocês. Tá bom? Então, assim, o que acontece? Esse ostracismo social, que esse ficar sozinho, dessas meninas mais não fosse suficiente, se isso não for suficiente, as meninas com TDAH geralmente se veem ativamente intimidadas. E se a gente volta aos velhos anos 80 e 90, né, que foi exatamente quando tudo começou, as pesquisas sobre o déficit de atenção começaram, ninguém fazia nada a respeito. Até hoje ninguém faz, né? É muito difícil, a gente ainda vê o bullying nas escolas, na verdade. E exceto pedir que elas engolissem a seco e ficassem quietas. Fiquem quietas, vocês não têm direito a falar nada. Então, mas se fosse algum garoto fazendo bullying, seria comum alguém dizer naquela época: ele está fazendo isso porque ele gosta de você. E essa mensagem, como que essa menina recebe essa mensagem? Ela acaba preparando o cenário para que no futuro elas acabem confundindo abuso com relacionamentos saudáveis. Então, é muito comum. Esse bullying pode desencadear uma fobia social? Lila, eu acredito que sim, até porque o aspecto da ansiedade, né, você vive com um sentimento de temor constante, de um sentimento de apreensão. Isso vai elevar muito o nível de ansiedade dessa pessoa. Então, esse isolamento social, ela vai começar a se distanciar. Por isso que muitas pessoas, Lila, com TDAH, reclamam que são muito sozinhas. Eu conheço várias histórias de homens, de mulheres que se isolam literalmente. Por quê? Porque não são compreendidas. E elas adotam esse comportamento que não é um comportamento saudável, que não vai ajudá-las em nada, de se isolarem emocionalmente e socialmente. São pessoas que têm muitas dificuldades em fazer amizades, porque elas não são compreendidas, elas são muito rotuladas, elas são muito julgadas. Então, para evitar esse confronto, que isso é extremamente doloroso, o que elas fazem? Qual é o comportamento que elas adotam? Elas se afastam, elas se isolam literalmente. E é isso que é prejudicial, porque ela vai entrando num processo que ela se abandona, aí vem a depressão, né, vem outras questões mais complexas, outros distúrbios psiquiátricos que são muito mais difíceis de gerenciar, entendeu? Tem um remédio para controlar isso, mas só vende com receita médica porque vicia. Eu sou para controlar o quê? Eu li todos os livros da biblioteca onde estudava. Obrigada, Lila. Então, com o passar do tempo, muitas vezes, o único aliado dessas meninas, quem é? São elas mesmas. Elas não contam com aliados, porque elas estão sozinhas. Então, na maioria das vezes, os professores, os pais, eles nem ligavam para as reclamações que ela tinham, porque eles diziam que eram besteiras, ou simplesmente descartavam. Eles não validavam o sentimento, as emoções que essas meninas tinham. Então, eles diziam coisas como: se você aprendesse a agir como todo mundo, isso não ia acontecer com você. Quer dizer, a questão do reagir. Gente, mandem corações para trazer mais pessoas para a live, por favor. E o resultado, o que essa menina aprende? A menina aprende a se culpar pelo seu próprio ostracismo.
ela aprende que ela não é digna de pertencer a grupos sociais ou de ter a popularidade de outros estudantes. Ela cresce exatamente adotando esse comportamento. Então essa menina, ela aprende a se isolar, aprende a não se importar mais, porque se importar com todas essas questões dói demais. Para ela, enfrentar isso é sinônimo de sofrimento. Então é mais fácil ela se isolar, é mais fácil ela se distanciar de tudo isso. E quando as provocações começavam, quando o bullying começava de novo, quando as bolas de papel dentro da sala de aula ou qualquer outras coisas, brincadeiras às vezes muito grosseiras, vinham na direção delas, essas meninas aprenderam a recuar por dentro. Elas adotavam o comportamento de se isolarem emocionalmente, interiormente. E esse era o único mecanismo de enfrentamento que tinha. Então você vê que realmente é sofrimento. E chegada na fase adulta, a mulher, ela carrega consigo a bagagem emocional do TDAH. E tudo que vem junto, todas as experiências pelas quais ela passou, todo o sofrimento que ela atravessou durante todas as fases da vida adulta, da fase da vida dela até chegar na fase adulta, ela carrega com ela. E o que é esse isolamento emocional? O isolamento emocional, ele envolve represar as suas emoções. Envolve cortar as pessoas que poderiam ajudá-la, porque elas estão tão acostumadas à rejeição que elas aprendem a antecipá-la. Então você vê que são sentimentos que estão... Tomar um golinho d'água, gente. Que estão juntos. Ela acaba antecipando uma ação de se isolar porque ela já aprendeu a ser rejeitada. Na sala de aula, eu só olhava para a janela, nada mais. Sim. Então, essas meninas, elas aprendem a se desconectar dos outros. O isolamento social envolve exatamente isso, você represar as suas emoções. E acabam desenvolvendo outros mecanismos de enfrentamento que são prejudiciais. Aí eu vou dar algumas estatísticas para vocês com relação a esse tipo de padrão, que é a mulher se isolar emocionalmente devido ao seu TDAH, que ela acaba adotando esse mecanismo, e o que gera para essa mulher na fase adulta. Então, segundo as estatísticas compiladas pela revista Attitude, as meninas com TDAH, ela tem uma probabilidade 3 vezes maior do que as meninas sem o TDAH de serem tratadas por um distúrbio de humor antes de serem diagnosticadas adequadamente com déficit de atenção. 1/3 das mulheres tem transtornos de ansiedade comórbidos e metade delas, ou seja, 1/6 das mulheres com TDAH já pensou em suicídio. Então, quando eu botei no início da live, que eu falei que eu não quero abordar apenas os aspectos negativos, mas eu quero ressaltar a importância de vocês entenderem que uma vez que vocês entendam o seu TDAH, vocês podem imprimir, vocês podem adotar um caminho diferente. Um caminho de autoaceitação, de validação da sua condição com TDAH. E uma vez que você aprenda sobre o seu TDAH, você vai aprender a gerenciar os sintomas. E você vai viver a vida que você quer viver. Em termos de organização, em termos de planejamento, em termos de aprender a mensurar o tempo, você vai aprender todas essas habilidades. Mas, primeiramente, é preciso a educação, a informação, para você não chegar num ponto em que você desista realmente da sua vida, de como você deseja viver a sua vida. Carla, isso é verdade, eu sou assim. Então, a taxa de bulimia é 5,6 vezes maior e uma chance 2,7 maior de desenvolver outros distúrbios alimentares.
Então, uma das comorbidades muito comuns, duas comorbidades muito comuns na mulher com TDAH, eu falo até porque eu tenho clientes com TDAH, clientes que são de organização presencial, onde eu estou presente fazendo organização, ou no meu trabalho como coach, eu vejo mulheres com compulsões alimentares e compulsão por compras. Isso é muito comum e é uma comorbidade do TDAH. Isso está muito atrelado à ansiedade, porque é preencher um vazio emocional. Tudo isso está muito ligado, toda compulsão está muito ligada a isso. Entendeu, gente? Então, e embora seja mais comum em homens com TDAH, algumas mulheres muitas vezes recorrem ao álcool ou às drogas como uma forma de automedicação. Eu sei que essas circunstâncias, né, eu relatar essas coisas, elas são sombrias, elas têm um peso, né? Caramba, né? Será que eu vou chegar a esse ponto? Não. Mas o importante é realmente você ter consciência de que essas situações ocorrem e trabalhar no sentido oposto, no sentido positivo, buscar ajuda exatamente para essas questões. E como fazer ou amenizar isso na criança, já que ela não sabe sobre isso ainda? Eu penso assim, Carla, uma mãe com TDAH, ela tem grandes probabilidades de ter um filho com TDAH, porque é genético, o fator genético é preponderante, então é muito fácil realmente uma mãe ter uma mãe com TDAH ter um filho com TDAH. Daí a importância de você se educar, você entender muito bem sobre o que é o TDAH, porque você vai educar uma criança com TDAH. E a compreensão, o amparo, o apoio, o suporte que essa criança precisa é muito maior. É muito maior, porque ela vai ser criticada, ela vai ser comparada, ela vai ser rotulada, ela vai ser criticada. Mas a referência materna, a referência dos pais acolhendo essa criança, de fato dando muito amor para essa criança na condição que ela tem, porque ela é única. Ela tem uma condição, mas ela não é a condição. Então, esse é o ponto crucial para pais com pais que tenham TDAH e que tenham filhos com TDAH. Sim. Então, a minha filha tem TDAH, Carla. Então, eu sei que a Tamara foi muito criticada. Ela sofreu muito na escola. Eu já falei em uma das lives. Ela própria já relatou. E eu nunca... quando eu realmente percebi as dificuldades dela, eu dava apoio total a ela. Até hoje eu dou, porque ela ainda enfrenta muitas dificuldades. E ela eu não ponho pressa nas coisas. Eu faço todo o trabalho com ela dela se conscientizar, dela aprender realmente sobre o que é o déficit de atenção e como ela precisa gerenciar, porque ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe e provavelmente ela vai ter um filho com TDAH. Ela se conhecendo, ela aprendendo a gerenciar os sintomas, como ela vai administrar isso, ela vai saber educar. Porque ela vai entender como esse cérebro funciona. Ela vai entender como esse cérebro aprende as coisas, que não vai ser o sistema educacional do Brasil que realmente ajuda, porque não ajuda, infelizmente. Mas ela vai poder desenvolver estratégias para essa criança não sentir tanto o peso dos rótulos que ela vai receber. Pois é, minha filha tem muitos dos mesmos comportamentos, a minha busca é mais para me ajudar primeiro e depois ela. É exatamente isso, Carla. Às vezes me sinto ansiosa sem saber o que fazer com relação a ela. Primeiro, se eduque porque você vai saber agir. Sim. Cris, obrigada, meu amor, muito obrigada pela sua presença, um beijo no seu coração. Carla, entendi, a Miliane, verdade. Pois é, todos nós aqui, eu sou mãe de uma mulher de 20 anos com TDAH. E para ela não é fácil. A Tamara tem muitas questões e ela tem muito meu amparo. Muito meu amparo, o amparo do pai, o amparo do namorado. Ela está se desenvolvendo muito mais a partir do momento em que ela aprendeu a se conhecer mais, a gerenciar as dificuldades. A Juliana, que trabalha comigo, que é a minha filha de coração,
que eu amo tanto quanto a Tamara, ela também se desenvolveu muito a partir do momento que ela começou a se descobrir. E é assim que a gente vai ajudando outras pessoas também, entendeu, Carla? E eu volto aqui, gente, eu tenho um grupo no WhatsApp para mulheres com TDAH. Então, tipo, a Mila, que é minha amiga, que tem uma filha com TDAH, se ela me permite aqui falar, ela está no grupo porque ela tem uma filha com TDAH. Então, preciso ajudar, né? Então, quanto mais você souber, mais fácil será você lidar. Então, voltando para as mulheres com TDAH, chegou na fase adulta. Todo o passado dela, ela está carregando essa bagagem emocional de rejeição, de críticas com ela. Então, a mulher com TDAH, ela aprende a antecipar ataques constantes, porque ela constantemente se sente atacada, rejeitada, criticada. E por isso ela desenvolve esses mecanismos de enfrentamento que são extremamente prejudiciais. E alguns deles acabam florescendo em transtornos psiquiátricos completos para funcionar em um mundo neurotípico. Então ela desenvolve a ansiedade, ela desenvolve a depressão, a síndrome do pânico, as compulsões, que são problemas mais sérios. Porque ela precisa se enquadrar nesse mundo que é normal. Ela precisa ser normal. E eu quero quebrar exatamente isso. Vocês não são anormais. Vocês não têm um defeito. Vocês têm uma condição neurobiológica, onde falta uma substância química no cérebro de vocês. Ponto. E vocês são inteligentes. Vocês são maravilhosos. Vocês têm muito a oferecer, porque vocês têm pontos fortes, maravilhosos e inigualáveis. E o que acontece? Essas mulheres, elas sempre estão com medo de errar, de perder uma boa oportunidade, de esquecer um prazo importante. E é por isso que essas mulheres com TDAH, elas se fecham emocionalmente. Elas se fecham especialmente da maneira mais perigosa. Elas se fecham para as pessoas que elas amam, porque eles são os mais propensos a machucar mais profundamente. E elas acabam se isolando. E alguns estudos sugerem que a taxa de divórcio em casais em que um ou mais parceiros têm TDAH é o dobro da população em geral. Por quê? Entra a questão da não compreensão. Então, vocês que estão na live, que têm um TDAH e tenham um parceiro que não compreende, essa comunicação é fundamental. O seu parceiro, a sua parceira precisa entender também o que é o déficit de atenção. Porque somente entendendo que eles vão poder compreender e dar o suporte necessário para vocês. Então, parte disso pode ser devido ao efeito dos medicamentos na vida sexual, nos comportamentos desatentos, nas guerras de tarefas e nas falhas de gerenciamento de tempo, né? São as funções executivas. É o calcanhar de Aquiles de todos vocês, são as funções executivas. E todos nós precisamos dessas funções no nosso dia a dia. Então, as reclamações são grandes, né? É o marido que reclama que a mulher não se organiza, que a mulher não lava roupa, que a mulher deixa tudo espalhado pela casa, mas não é de propósito. Essa mulher, esse homem, ele não entende como fazer, ele não sabe por onde começar, ele não tem a mínima ideia do que fazer. Ele não sabe como processar essas coisas. Ele precisa de ajuda. E essa pessoa não entende isso, então ela vai criticar. Mas, é como uma mulher disse, eu pensei em ir embora muitas vezes porque eu não posso aceitar as críticas. E muitas vezes o meu marido acha que está me ajudando, me criticando, ajudando a ser uma pessoa melhor. Mas ele não consegue entender que quando ele observa as minhas deficiências relacionadas ao TDAH, ela não se sente amada. Você apontar, você criticar, você pressionar uma pessoa para fazer determinada coisa que ela não é que ela não queira fazer, eu sei que vocês querem fazer,
vocês simplesmente não conseguem fazer. Não conseguem fazer porque o processo de vocês para fazer entrar em ação nas funções executivas, essa é a dificuldade de vocês. E a pessoa não entende isso. O seu companheiro ou sua companheira não entende que é de propósito. Agora, gente, o TDAH, ele não é uma desculpa para você não buscar, não escolher o melhor, não buscar uma ajuda. Ele é uma explicação para os seus comportamentos, para as suas dificuldades. Ele jamais pode ser uma desculpa, porque todos nós, todos vocês que têm TDAH, vocês têm escolhas. Vocês podem escolher o que vocês querem para melhorar. Então, o TDAH não pode ser uma desculpa, mas sim uma explicação. É totalmente diferente. Então, eu vou ler aqui rapidinho, a Juliana está lendo? Tá. É isso que eu queria, minha esposa entendesse o TDAH. Tô vendo a hora aqui. Eliane, eu também descobri como andar com ele. Sim, está sendo um anjo. Obrigada mesmo. Beijo, Carla. Tá. Só seguir aqui. Fala para ela acompanhar a Cíntia, mostra que a Cíntia fala, tenta explicar para ela. Exatamente, Ju. Verdade, perfeito. Ela está vendo, é o Carlinhos Maia. Sofri isso quase 10 anos. Meu esposo, quando descobriu comigo, passou a ser mais compreensível e me ajuda. Sim. Gente, a questão do suporte por uma pessoa com TDAH... O que é o suporte? É você contar com alguém. É contar com alguém que entende as suas dificuldades. Que entende que o que você está fazendo, o que você deseja fazer e ainda não consegue, porque tem a ver com mudança de hábitos também, você precisa de alguém como suporte, alguém que te compreenda, alguém que não te rotule, que não te julgue, saiba que é uma dificuldade oriunda do TDAH e vai estar ali do seu lado te ajudando. Muitas vezes não é nem ajudando braçalmente, fisicamente, é o suporte que essa pessoa vai dar para você. Não é fácil, é preciso ter paciência, sabedoria. Meu filho tem TDAH, tem 8 anos e eu dificuldade de aprender. Angélica, essa criança precisa, seu filho precisa de muito amor, de muito apoio, muita compreensão. Isso, tá. Grupo para homens, tá. Gente, vamos colocando que a Juliana vai falando. Eu não posso ler tudo, senão eu vou perder aqui. Suzana, a única ajuda, medicamentos, tirando a terapia. Olha, Suzana, o medicamento, ele é já usado há muito tempo e é o método mais eficaz para o tratamento do TDAH. Por quê? A questão da deficiência de neurotransmissores no cérebro das pessoas com TDAH é uma questão química. É como se fosse uma reposição hormonal. Então, assim, é uma reposição do quê? O Venvanse, a Ritalina são estimulantes. Então, é exatamente essa substância química que vai fazer com que vocês consigam funcionar, entrar no modo de produção. E é essa liberação da dopamina, da norepinefrina, que faz com que vocês consigam focar. E os sintomas do TDAH são minimizados com o medicamento. Tem pessoas que não querem. Por quê? Porque tem efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais, eu acredito que com o passar do uso, o seu organismo também vai se ajustando. Por isso que é importante quem usa a medicação ter a constância da medicação, a assiduidade da medicação, não ficar assim, hoje eu não vou usar, final de semana eu não vou usar, não. É importante ter esse mapeamento, dar esse mapeamento para o médico, para que ele possa fazer uma avaliação. O medicamento está funcionando? A dosagem está adequada para essa pessoa com os sintomas que ela está tendo? Ela está melhorando ou ela está piorando ou não fez efeito nenhum? Se você não for constante com o uso do medicamento, o médico não tem como avaliar. O psiquiatra não vai poder fazer essa investigação. Daí a importância da constância. Minha neta é TDAH, ela precisa de medicamento?
tudo tem que ser analisado com o médico e a idade dessa criança também. TDAH pode ser confundido com instabilidade de humor. Alana, geralmente, eu falei no início, não sei se você viu, que você falou que estava travando. Como é que se diz? Os distúrbios de humor, geralmente a mulher, quando ela chega num consultório do psiquiatra ou do neurologista, e ela vai tratar... Que questões que aparecem muito com a pessoa que tem o TDAH? As comorbidades, que é a ansiedade, a depressão, a disforia, a instabilidade de humor, a bipolaridade, que são comorbidades do TDAH. Então, o Ned Hallowell, que é um psiquiatra americano, expert em TDAH, ele próprio tem TDAH e dislexia, ele fala muito isso. No consultório dele, o número de pacientes que chega querendo tratar da ansiedade e da depressão são inúmeros. Mas o que de fato essa pessoa tem é o TDAH. Daí a importância de buscar um diagnóstico através de um psiquiatra, de um neurologista ou um neuropediatra que entenda sobre o TDAH para poder realmente fazer uma avaliação criteriosa, que entenda e possa realmente entender o seu histórico, todos os seus passos, né, desde criança até a fase adulta. Então, eu terminei o quê? Quando a mulher é criticada, né, quando a pessoa faz uma observação acerca das suas deficiências, das suas dificuldades, a pessoa se sente criticada e ela acaba se isolando do outro, porque não é isso que vai ajudar. Essa comunicação, ela falha exatamente aí, porque não é pontuar o defeito da pessoa, a dificuldade dela. Ela sabe que ela não consegue se organizar, ela sabe que ela se atrasa, ela sabe que ela deixa as coisas espalhadas, ela sabe que ela não consegue encontrar as coisas que ela deseja, não entrega no prazo, ela sabe que ela procrastina. Ninguém precisa falar isso para vocês, precisa, porque vocês sabem. Vocês têm plena consciência das dificuldades de vocês. Aí chega uma pessoa e fica falando, atacando vocês, e isso reforça exatamente, eu não conto com essa pessoa, eu vou me isolar dela, eu vou me afastar dela. E é por isso que realmente a compreensão, o não pressionar, é saber conduzir de uma maneira que essa pessoa veja saída, consiga enxergar. Não, tá, eu não consigo fazer dessa maneira, como eu vou agir? O que eu posso fazer de diferente para chegar aonde eu quero chegar? Entendeu? É outro tipo de abordagem, é outro tipo de comunicação. Então, nós temos 10 minutos, eu quero falar como podemos abordar positivamente esse comportamento de se fechar emocionalmente. Como é que vocês vão começar a trabalhar isso? Então, se vocês quiserem anotar, o anotar é agora. Olhinho d'água. Gente, vocês estão gostando do tema? Está sendo relevante para vocês? Vocês estão se identificando? Quero saber, quero feedback de vocês rapidinho. Vocês estão gostando do tema? Está sendo útil para vocês? Proveitoso para vocês? Está abrindo a mente de vocês em algum aspecto? Sim ou não? Se mandarem corações, eu sei que vocês estão gostando muito. Então, como podemos abordar positivamente esse comportamento de se fechar emocionalmente? Então, em primeiro lugar, reconheça que você se afasta das pessoas e situações como um mecanismo de enfrentamento. Esse é o primeiro passo. Reconheça que você faça isso. Pode ser difícil admitir, pode ser muito difícil admitir, pois é a única maneira de lidar com isso e que você faz há muito tempo. Então é difícil a gente admitir, é quebrar realmente o orgulho e se mostrar vulnerável. Vulnerável. Não é frágil, é vulnerável. São palavras diferentes, com significados diferentes. Mostrar a nossa vulnerabilidade, gente, isso é sinônimo de força, não de fraqueza. Porque ninguém é uma rocha. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e nós precisamos validar os nossos sentimentos. E somente através desse reconhecimento
que realmente vocês vão mudar o caminho de vocês. Então, o reconhecimento é o primeiro passo. Então, você vai aprender a dizer, quando você se afastar do seu marido, quando você se afastar da sua esposa ou dos seus amigos, você vai aprender a dizer: estou me afastando. Simples assim. Isso vai exigir que você saia do automático, da sua zona de conforto e perceba primeiro o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo, tá? Eu consigo ver que eu estou me afastando de A, B, C ou D. E você simplesmente vai conseguir dizer a si mesma: eu estou me retirando emocionalmente agora. Esse é um ótimo primeiro passo na direção certa. É você reconhecer que você usa esse tipo de comportamento. Porque muitas vezes a pessoa fala: ah, você está se afastando. Não, não estou. Eu não estou fazendo nada disso. Mas você está. Então, admitir isso é o primeiro passo. Você não vai dizer o porquê ainda, mas você vai só admitir. Segundo, dê o passo. E esse momento é reconhecidamente assustador, porque você vai verbalizar o que está acontecendo com você. Essa é a parte mais difícil e mais sofrida para todos vocês, eu tenho certeza, que é realmente mostrar a vulnerabilidade de vocês. Então, qual é a dica? Eu penso assim: se você tem dificuldade em falar, talvez o escrever, você fazer um script, um roteirinho, você anotar as coisas que passam pelo seu íntimo, facilita, porque você tira da sua mente esse turbilhão de sentimentos que estão acontecendo em você, você coloca no papel. Então, é fazer um script. Então, você pode fazer um script assim, uma coisa bem simples. Eu tenho TDAH. Eu aprendi a me isolar como um mecanismo de enfrentamento. Quando você faz tal coisa, me faz sentir que tenho que me retirar para me proteger. Você vai dizer assim: quando você me critica, quando você me pressiona muito para fazer alguma coisa, quando você me julga, o que eu aprendi? Eu aprendi a me retirar emocionalmente. Isso não significa que você precisa ou não se retirar. Isso significa que você está deixando o seu parceiro, provavelmente seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, saber o que está acontecendo com você. Esse é o segundo passo, que é a verbalização do que está acontecendo dentro de você. E o que vai amenizar? Porque tanto ela quanto ele, eles não vão se sentir culpados, porque você deixou claro para ele ou para ela que você aprendeu, e esperançosamente vocês vão poder trabalhar juntos nessas questões. Entendeu? Então, o primeiro passo é você admitir que você utiliza esse comportamento. Segundo passo é verbalizar, que vai te dar um medo danado verbalizar, porque você tem medo da crítica, você tem medo do julgamento, então vai ser muito difícil dar esse segundo passo. E o terceiro passo é você sentar e fazer uma lista. Em vez de se isolar, você vai pensar assim: em vez de eu me isolar, o que eu preferiria que acontecesse? Você recebeu uma crítica, você foi zombada, você sofreu uma ironia, um deboche, você já está se sentindo julgada de alguma forma, você já bateu a rejeição e você se isola. Em vez de você se isolar, o que você preferiria que acontecesse? Faça uma lista. Talvez você prefira, por exemplo, ter a validação de que seus sentimentos são importantes, né? Assim, é muito comum os casais falarem assim. Eu falo: poxa, eu me sinto muito mal porque você me critica. Ah, mas não sei por que você está se sentindo mal. Você não tem que se sentir assim. Isso não acontece? Ah, você não tem que se sentir assim, caramba. Por que você está se sentindo assim?
a pessoa, ela não estava ali. A pessoa já falou, ela já está se sentindo. Não adianta o outro dizer, não se sinta assim. Ela já está se sentindo assim. Então, talvez você queira que os seus sentimentos sejam validados. Talvez você prefira ter a certeza verbal de que é amada do jeito que você é, com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Estou de olho aqui. Eu vou olhar depois, gente, todas essas que vocês colocaram aqui, tá bom? A Juju tá respondendo, tô vendo. Mas depois eu vou ler com calma também, que eu revejo Não sabia que o TDAH explica essa mania de me isolar. Chocada. Tem que correr aqui. Então, terceiro, fazer essa lista. Ou então você queira, né? Você queira validar que os seus sentimentos sejam validados. Você quer realmente uma validação verbal. Você quer ouvir da pessoa que você ama. Olha, eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você com seus defeitos, com suas dificuldades. Eu estou aqui para te ajudar nas suas questões. Você não precisa se isolar, porque eu estou aqui com você. Ou então você queira simplesmente um abraço. E se você se afastar ou não ainda estiver pronta para esse abraço, talvez você apenas queira, porque é como se vocês enrijecessem, vocês endurecessem. Então você não quer nem às vezes o contato físico, mas você quer que segure a sua mão. Você quer realmente que a pessoa esteja ali com você. Então, fazer esse brainstorm, listando os comportamentos por parte do seu parceiro que poderiam te ajudar. Faça uma lista, né? Quais são os comportamentos que, se ele adotar outros comportamentos, irão de fato te ajudar a não se isolar. Então, isso vai ajudar você a se sentir mais segura a partir do momento que você compartilhar com ele. Porque, primeiro, gente, é comunicação. Comunicação é fundamental na vida de qualquer ser humano, em qualquer relação. O isolamento é extremamente prejudicial, então compartilhe, mostre realmente o sentimento de vocês. E quando você fizer essa lista, não procure não culpá-lo. Você faz tal coisa, porque entra exatamente no processo da pessoa se ressentir, ela também vai se retrair. Então não culpe, em vez disso, ofereça conselhos construtivos sobre como ajudá-la a desenvolver um novo comportamento. E por fim, busque ajuda profissional. O isolamento emocional pode prejudicar seus relacionamentos, envenenar seu casamento, através de mecanismos tóxicos de enfrentamento e sabotar a sua vida. Mas você pode se libertar. O isolamento emocional é um comportamento que muitas mulheres com TDAH aprenderam ao longo de uma longa vida de rejeição, medo e intimidação. Pode levar tempo, mas com terapia e suporte você pode superar isso. Meus amores, beijos no corações, coloquem as suas impressões. Muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma excelente noite e até terça-feira que vem, às 9 horas. Beijos, amo todos vocês, meus TDAHzinhos.